do objetivo do acionista em relação à remuneração do seu capital lá no final do exercício, seja o período de análise desejado. Não é um processo tão simples, né? Porque se o preço fosse formado exclusivamente pelo custo, bastaria computar esse custo de R$100, multiplicar por 2 e chegar a 200. Seria muito trivial, seria muito simples, na verdade seria muito simplista, não simples. O preço é um pouquinho mais complexo, ele parte basicamente do desejo de remuneração do capital. Preço é um componente importante para as empresas obterem suas participações de mercado. Maximizar a participação de mercado. Eu fui funcionário de empresas multinacionais, empresas nacionais, de grande porte, de pequeno porte, fui diretor financeiro de uma empresa de pequeno porte. Sempre, essas empresas todas, né, buscavam ganhar mercado. Ganhar mercado, era uma verdadeira obsessão, ganhar mercado, porque eu fui vendedor e como vendedor era avaliado pelo volume. Volume de vendas, faturamento da zona de vendas, faturamento da área, faturamento da filial. É importante? Claro que é importante. É óbvio que é importante. É um grande instrumento de mensuração de resultado. É uma métrica fundamental, volume, participação de mercado. Mas ganhar mercado via preço não necessariamente indica um rumo lucrativo para a empresa. Rumo lucrativo tem que estar associado à participação e não necessariamente obter a participação por si própria. A participação de mercado por si própria não leva a lugar nenhum. Existem diversos exemplos de empresas que buscaram participações sem um envolvimento mais claro, com objetivos de lucratividade, de rentabilidade, até do corpo de vendas, e chegam a lugar nenhum. Então, objetivar preço, estabelecer preço, passa também por uma lógica de mercado, mas essa lógica de mercado tem que estar acompanhada de resultado. Maximizar a capacidade produtiva. Não adianta nada nós termos um restaurante com capacidade para 50 pessoas e ele viver as moscas, ou viver a meia carga, a meia boca. Não adianta nada. Não adianta nada também nós termos o mesmo restaurante com capacidade para 100 pessoas, sempre tomado sem resultado. A gente tem, agente empreendedor, agente gestor de preço, agente gestor de uma empresa, tem que definir uma política de preço tal que maximize a ocupação, que maximize o capital empregado e a capacidade produtiva. Capacidade produtiva numa lógica lucrativa. Não basta encher o nosso espaço, não basta ocupá-lo. Ele tem que ser ocupado da maneira mais lucrativa possível, para rentabilizar o capital. Preços são definidos por 3 processos distintos. Essa é uma parte muito interessante do preço. Eu adoro futebol, né? Ainda tento jogar com todas as dores do mundo, ainda tento jogar. E gosto muito de associar exemplos de preços ao futebol, porque a gente consegue visualizar muito claramente as situações. Grande parte, aliás, a totalidade das pessoas que estão aqui ou torcem para o Flamengo, Fluminense, Botafogo ou Vasco, com certeza. A totalidade das empresas que estão aqui formam seus preços por custo ou pela concorrência. O que é formar o preço pelo custo? Eu tenho um produto, defini um produto, ou comprei essa camisa, ou eu tenho um serviço já pré-determinado, pré-estabelecido. Esse produto ou esse serviço tem um custo. Custo apurado de forma correta ou incorreta, não importa. Apurar custo também é outra palestra, outra maneira de abordar o tema, né? Custo é custo, preço é preço. Mas eu tenho um custo. Custo para oferecer o produto, para produzi-lo, oferecê-lo, distribuí-lo e assim por diante. Esse custo leva a um preço. O custo levou ao preço. Então eu comprei essa camisa por 100, vou vendê-la por 200. Quem formou o preço? O custo. Quem? Né? Dá para entender. O que formou o preço? O custo. Eu levo esse preço para o consumidor, mas ele não quer comprar essa camisa a 200 pratas. Ele só enxerga 70, 80, 90, não importa, mas ele não enxerga 200. E aquela camisa vai ficar eternamente parada na gôndola, eternamente parada no mostruário. Isso vale para qualquer tipo de atividade. Eu dei um exemplo simplista aqui de camisa, vale para o restaurante, vale para uma grande organização, vale para um botequim, vale para o que for, né? O consumidor foi escutado, foi ouvido na última fase do processo. Ele não necessariamente estaria disposto a pagar os R$200 que eu propus a ele em função do custo. Nesse momento, quando eu estabeleci o preço dessa forma, o custo foi o atributo. O custo foi o atributo que levou ao preço. E eu esqueci
de um monte de outras variáveis que são fundamentais para a definição desse valor. Eu comecei falando dos 4 grandes do Rio, né? Que estão ora aqui, formando o preço pela concorrência. O meu preço é 100, o seu é 100. O preço dele é 80, o meu é 81. Quem formou meu preço? O outro. Mas se ele investiu mais do que eu, ou se ele investiu menos do que eu, se ele tem um produto mais valorizado que o meu, ou menos valorizado que o meu, e se ele tem um custo fixo diferente do meu, se ele tem uma estrutura operacional completamente diversa da minha, e se nossas expectativas de rentabilidade são diferentes, não importa. Quem formou o preço? O outro. Evidentemente, quando eu formo o preço a partir do outro, eu deixo de considerar uma série de variáveis internas, intrínsecas, a minha valorização, ao que eu entrego efetivamente ao consumidor, ou que eu proponho entregar ao consumidor. Evidente que a concorrência é importante. É óbvio que é importante. Eu não seria, depois de tanto tempo, né, atuando nessa área, maluco de dizer que a concorrência não é importante. É óbvio que é, mas não é o fator fundamental. A não ser que você e eu vendamos feijão. Se eu vendo feijão, quem forma o preço é a concorrência. Se eu vendo soja, quem forma o preço é o mercado. Mas em todos os demais mercados, quem forma o preço é a empresa. Ah, mas eu vendo computadores ali no Infocentro. Quem forma o preço? Sou eu. Eu, vendedor de computador. Porque eu posso atender melhor ou pior. Porque eu posso entregar imediato. Eu posso parcelar em 300 vezes sem juros. Eu posso ir na sua casa, instalar o computador, eu sou um extraordinário instalador de computadores. Entenda, por favor, o exemplo. Né? Eu estou mostrando que a concorrência é um fundamento importante, mas não é o único elemento definidor da política de preço de uma empresa. Torcidas dos 4 grandes formam o preço aqui ou aqui. Torcida do Madureira, do Bom Sucesso. Alguém conhece algum torcedor do Madureira, do Bom Sucesso? Eu acho que é difícil. Eu não conheço. Sinceramente, eu moro no Rio há 30 anos aproximadamente, não conheço nenhum. Do Olaria e assim por diante. Formam o preço assim, a partir do valor percebido pelo consumidor. Identificar no consumidor variáveis as quais ele valoriza. Exemplo espetacular, antigo, e que para mim é eterno, desse modelo. Entendo, o exemplo é meio trágico, mas é extraordinariamente relevante para aquilo que eu quero mostrar. Em 1998, uma jornalista da revista Exame fez uma matéria pequena na Exame, dizendo que ela passava pela Avenida Brasil, em São Paulo, uma área nobre de casarões do pessoal dos barões do café, e se deparou com um escritório suntuoso. Era do cemitério do Morumbi. E ela entrou no escritório do cemitério do Morumbi e perguntou qual era o valor de um jazigo, tá? No cemitério do Morumbi. Aí a resposta da gerente do cemitério: depende. Se você quiser uma cova normal, um jazigo normal, num lugar não muito nobre, né? Vocês vão entender o que é o nobre, R$5.000. Eu estou falando de 1998, né? Logo após a correção do câmbio, houve uma correção importante no câmbio naquela época. Se você quiser ficar próximo, em termos literais, esse foi dito na matéria, do jazigo do Ayrton Senna, R$13.000. O que quer dizer isso? Quer dizer que as pessoas valorizam a proximidade eterna de um ídolo ou de um ícone do país. Se há valor percebido num jazigo, há valor percebido em tudo. Se a gente compra um espaço como esse por 13.000 versus 5.000, a gente compra tudo na vida percebendo o valor, identificando o valor. E as empresas, na grande maioria, eu fiz uma analogia com as torcidas dos times de pequenas torcidas, poucas empresas se atentaram para esse detalhe. Estabelecer o preço de acordo com a percepção de valor do consumidor. O que é isso? Você vai até ele. É mais caro, o processo é mais caro, é mais moroso, é mais difícil. Você vai até ele. Não pergunta a ele quanto ele quer pagar. Quer pagar quanto? Evidentemente é importante numa propaganda, né? Dá uma demonstração de que a empresa é sua. Quer pagar quanto? Aliás, hoje o pagar quanto, eu vou falar daqui a pouquinho, existe. Tá? Existem alguns mercados mais evoluídos que é pagar quanto.
mas não exatamente como a propaganda das Casas Bahia anunciavam na época. Consumidor, o que é que você valoriza no produto? É a proximidade do Ayrton Senna? 13 mil. Não é a proximidade do Ayrton Senna? 5 mil. Preço. O preço é um atributo. Enquanto o preço era o atributo, função do custo nos modelos anteriores, ou principalmente no modelo inicial, no preço a partir do custo, agora o preço é um atributo. A gente compra, quando compra qualquer coisa, quando compra um bem, quando compra um produto ou um serviço, a gente compra um conjunto de atributos e não compra o preço. O preço exterioriza o produto. O preço é um grande elemento de exteriorização daquilo que a gente apresenta ao consumidor, né? Então, entender dessa forma, poxa vida, o preço é um elemento importante, mas não é o único. Ele pode ser o único numa concorrência dita perfeita, lá nas commodities puras, nas bolsas de mercadorias de Chicago, de São Paulo, na Feira Livre, mas não é exatamente esse o público, não é esse exemplo que eu estou dando para vocês. Estabeleci um preço, veio para dentro de casa. Estabeleci um preço a partir da percepção de valor, venho para dentro de casa. Posso. Eu tenho um preço X, tenho um custo Y. Será que X menos Y justificam a elaboração daquele produto, a elaboração daquele serviço? Será que eu posso melhorar esse custo para oferecer esse produto? Ou é impossível? O consumidor não está disposto a pagar um valor compatível ao custo de oferecer o bem. Se eu chegar a essa conclusão de que o consumidor não está disposto a trabalhar a comprar essa mercadoria dessa forma, talvez eu nem ofereça ao consumidor. Exemplos de atividades que atuam dessa forma. Montadoras de veículos. As montadoras de veículos praticamente só formam o preço a partir da percepção de valor, por pesquisas de preço pelo valor percebido. Vou citar empresas aqui de grande porte, não setores. A Unilever, a Multibras, a Coca-Cola, a Ambev, alguns setores de telefonia fixa, pacotes a NET, para todo mundo enxergar. Eu estou falando de poucas empresas que estabelecem seu preço. Aí você pode falar o seguinte, poxa vida, mas se você só deu exemplo de peso pesado, eu não sou peso pesado, eu sou pequeno. Tá bom, vamos dar exemplos de empresas menores. São empresas Endeavor, inclusive, né, que eu tive a oportunidade de contactar e trabalhar. O Spoleto, a Beleza Natural, são empresas que trabalham o preço a partir do valor percebido pelo consumidor. Identificam quanto o consumidor está disposto a pagar e, a partir dessa pesquisa, estabelecem uma política de preços mais elaborada. Acho que de tudo que eu tenho a falar para vocês, isso seja o mais importante, né? Por quê? Porque foge ao padrão, porque não é tão trivial, é moderno, é novo e tem poucas empresas que ainda se enquadram nesse modelo. Desse estudo todo sai um produto. Sai um produto que provavelmente seja vencedor. Existem alguns exemplos fantásticos. A Embraer, por exemplo. A Embraer, quando, pelo menos fazia, não tenho certeza se ainda permanece no modelo, mas acredito que sim. Quando a Embraer lança um novo modelo de aeronave, ela traz os potenciais consumidores, que são asiáticos, americanos, europeus, fazem uma imersão com essas pessoas dentro da Embraer. Durante um período, essas pessoas ficam na Embraer e definem o avião de acordo com o que eles querem. Exemplo típico, não adianta você oferecer ao chinês, por exemplo, que tem uma estatura relativamente baixa, não adianta você oferecer um espaço da antiga Varig, não há necessidade, a ociosidade de espaço. Então você maximiza o espaço de acordo com a estatura média do consumidor. Esse é um exemplo típico. Bagageiros e assim por diante. A aeronave definida de acordo com a percepção de quem vai adquiri-lo. Esse é um modelo novo e vitorioso, podem ter certeza. Quando a gente fala de preço, não pode esquecer também do giro, né? Do capital de giro. Eu, como a Júlia me apresentou, eu dou aula em instituições de pós-graduação. Eu reitero inúmeras vezes essa questão para os alunos. O capital de giro. Para entender melhor, exemplo, né? Nada melhor do que exemplo. Exemplo que eu dou em sala de aula. Se eu tivesse grana e tivesse cacife político, o meu sonho de consumo seria a concessão da Ponte Rio-Niterói. Ser a CCR. Eu queria ter a CCR, queria que ela fosse minha. Entendo aqui, não tem nenhuma pretensão. É só para mostrar o modelo do capital de giro.
Como eu não tenho dinheiro e não tenho cacife político para tal, talvez uma empresa de ônibus. Vou esbarrar no mesmo problema. Cacife político, cacife financeiro. Um estacionamento no centro da cidade seria ótimo. Não tenho dinheiro para comprar um estacionamento no centro. Está muito caro. O Rio de Janeiro está muito caro. Então não dá. Um táxi. Talvez encerre a minha vida profissional como um taxista. Sem nenhum mérito ou demérito, só para mostrar o modelo. Poxa vida, o que é que o taxista tem a ver com a CCR lá da Ponte Rio-Niterói? Nada e tudo. Nada porque, evidentemente, os parâmetros são diferentes. E tudo porque os quatro são geradores de caixa. Eu me lembro perfeitamente de um dia correndo atrás de um presente para minha mulher. Era aniversário dela, eu estava viajando, precisava comprar o presente, não podia chegar em casa sem o presente. E conversando com um taxista em Campinas, né? Ele me falou: Roberto, não tem atividade melhor na vida do que o táxi. Eu falei: por quê? Porque eu tenho dinheiro todo dia. É verdade, ele tem dinheiro todo dia. Ele talvez não tenha lucro, mas ele tem dinheiro todo dia. Ele consegue saldar seus compromissos todos os dias. Talvez não consiga saldar todos. E aí vai acumulando, porque ele não tem margem suficiente, porque ele tem que pagar um troco lá para o dono do táxi, por hipótese. Ele talvez no final do mês não tenha dinheiro suficiente para, entre aspas, ter lucro. Porque ele também é uma empresa, nós somos uma empresa. Ele não tem lucro, talvez, mas ele tem caixa. Ele tem caixa todo dia. Ele é um gerador de caixa. A CCR é hipergeradora de caixa. Eu não teria, entenda por favor aqui, é só um exemplo, né? Não tem nada a ver com a realidade, só para entender a diferença dos modelos. Eu nunca teria uma empresa, uma indústria de calçados, nunca. Mas a indústria de calçados é um excelente negócio, ok, mas é tomadora de caixa. Indústria de calçados tem tamanhos diferentes, cores diferentes, modelos diferentes, estoque pra caramba, muito estoque. Estoque para atender a diversos perfis de consumidores. E se eu não tiver capital de giro suficiente para sustentar uma operação como essa, é muito provável que eu não alavanque meus negócios a longo prazo. É muito provável que eu não consiga gerar resultado. Empresa tomadora de caixa, indústrias em geral são tomadores de caixa, tem que ter margem, tem que ter resultado, tem que ter margem é a diferença entre o preço e o custo, vamos dizer, tá? Custo variável. Não é uma aula, né? A gente só está dando uma pincelada. Diferença entre o preço e o custo variável. Então, a diferença entre essas duas parcelas é a margem. Se eu sou um tomador de caixa, se eu sou uma indústria de calçados, eu tenho que ter margem. Se eu não tiver margem e for tomador, está sempre colocando dinheiro. O que é um tomador de caixa? Prazo dilatado para o consumidor é normal dessa atividade. Prazo pequeno junto ao fornecedor é normal dessa atividade. E estoque alavancado, estoque elevado, é normal dessa atividade. Então, se eu tenho muito estoque, se eu tenho pouco prazo junto ao meu fornecedor e dou muito prazo para o meu cliente, eu sou um tomador de caixa. Se eu não tiver margem, vocês, a maioria, vou falar como se todos fossem novos empreendedores, cuidado, acende uma luz amarela e talvez a vermelha. A amarela e talvez a vermelha. Se você é gerador de caixa, amarela e verde normalmente. Se não tiver margem na geração de caixa, você consegue sobreviver durante um período. Provavelmente não morra, né? Então, o gerador de caixa consegue sobreviver. O gerador de margem consegue crescer. O tomador de caixa, se não tiver margem, não cresce e provavelmente morre mais precocemente. Então, giro e margem estão intimamente relacionados. São siameses. Giro e margem são siameses. Existem novas modalidades de preço. Né? Eu estou tentando ser o mais sucinto possível para abrir a questão, que acho que vocês preferem as questões do que essa palestra de dados. Né? Novas estratégias de preço. A internet muda tudo. Quando você entra na internet, existe um site nos Estados Unidos que é um modelo na área de preço, que é o Priceline.com. Quem alguém quiser consultar depois, Priceline.com. Não existe um Priceline no Brasil ainda. Talvez haja oportunidade para tal. Talvez, não sei, não é minha área de atuação. O que é o Priceline? Você define quanto você quer pagar. Eu quero viajar de Washington para Chicago,
e digo o seguinte para o Priceline: Priceline, me dê uma passagem a $20. E o Priceline vai consultar todos os bancos de dados de todas as companhias aéreas. Se alguma delas tiver assento ocioso, ela te oferece a oportunidade de viajar a $20. Talvez não no voo que você gostaria de fazer, talvez num voo que demore X horas a mais do que o normal e te coloque no aeroporto que você não gostaria também. Mais $20, seus $20 solicitados estão configurados. Esse é um modelo de preço completamente inovador. Eu quero pagar 20 porque eu enxergo nessa atividade, nesse percurso, $20 de valor percebido. Se houver alguém que queira me disponibilizar, ok. Então, a internet veio mudar completamente o modelo de grande parte dos negócios, né? E no modelo de preço. A adaptação à internet ainda está se fazendo. Existem vários novos modelos, existem novos estudos, mas a adaptação do setor real ao setor virtual ainda não, podemos dizer que não está completamente configurada. Existem inúmeras oportunidades, como, por exemplo, o preço zero, né? O preço zero é basicamente derivado da internet. É uma banda, eu acho que americana, se não for, se quiserem me corrigir, americana ou inglesa, Radiohead. Eles venderam o álbum deles pela internet zero. Zero você pagando o que quisesse. Vamos chamar de zero. Foi um sucesso. Na verdade não foi zero, você pagava aquilo que achava justo, né? Foi um sucesso, foi o maior sucesso da banda em todos os tempos, em termos de valor. Por quê? Porque a remuneração toda foi deles. A companhia que eles representavam, que era associada a eles, não fez parte desse processo. Toda a remuneração para eles e o número de shows que eles fizeram pós-evento, pós-álbum, foi extraordinariamente superior ao que era antes. Hoje, essa atividade é basicamente remunerada pelos eventos, não CD ou música, né? Porque download está indiscriminado, basicamente por shows. Então, vender zero. Por quê? Porque o custo desse serviço é zero. Zero. Quanto custa oferecer um serviço como esse? Praticamente zero. O custo dito incremental, o custo de uma nova unidade. Quanto custa para a banda um cliente baixar o vídeo? Nada, não custa nada, então preço zero. Mas eu ganho depois. Eu tenho que ganhar depois. Existem casos de autores de livros, já nos Estados Unidos, vendendo o livro a zero. Por quê? Porque vão ganhar na exposição, porque podem criar um novo modelo de negócio a partir daquilo, porque podem receber uma remuneração baseada nos exercícios, por hipótese que eles venham a formular. Ou seja, o modelo de preço está mudando. O modelo de preço pelo custo, o modelo de preço pela concorrência está caducando. Existem inúmeras novas oportunidades de precificação. Eu estou citando algumas poucas. Uma delas, a discriminação de preços. Eu viajo bastante pela minha atividade profissional, viajo bastante, principalmente para o Brasil, e ao meu lado viajam, evidentemente, outras pessoas. À minha frente, atrás de mim, no banco, por hipótese, no assento de classe executiva, que não existe mais, todos preços diferentes. Tem gente que paga 1.000, tem gente que paga 0, e vai pelo plano de fidelidade. As empresas que me chamam para dar o treinamento pagam 100, porque contratam esse serviço com uma antecipação elevada, 3 meses de antecipação. De 0 a 1.000, preços diferentes. Discriminação de preço. Uma oportunidade ótima para estabelecer o preço de acordo com a real percepção de valor de quem adquire. De acordo com o nível de ocupação. Setor de aviação, setor de hotelaria, setor de locação de veículos, de locação de equipamentos, restaurantes, salões de beleza, todos eles têm algo em comum. Evidente, os portes são diferentes, mas eles têm algo em comum. Um custo fixo elevado, custo estrutural elevado, e um custo variável, um custo para oferecer um novo assento, um novo quarto no hotel, um novo carro na locação de veículos, próximo de zero. Toda vez em que houver um custo fixo preponderante e um custo dito variável, custo novo, né, um custo incremental, próximo de zero, muito reduzido, há oportunidade muito grande de discriminação de preço. Aquele ativo, o avião, o carro, o hotel, tem que ser maximizado. Olha lá, o início da nossa conversa. O ativo tem que ser maximizado. Nós temos que ocupá-lo da melhor maneira possível.
Como eu vou ocupá-lo? Através da política de preços. Tem gente que paga 1.000 e tem gente que paga 0 na fidelização. É um modelo novo, muito interessante. Existem, basicamente, voltado para a prestação de serviço, existem vários estudos nessa área hoje, indicando que o caminho dos preços, quando eu voltar a dar uma palestra daqui a 150 anos aqui na Firjan, para a Endeavor, eu vou falar da discriminação. É provável que a discriminação esteja indiscriminadamente levada aos mercados de serviços, principalmente, e eventualmente até alguns produtos. Há alguns anos atrás, esse exemplo é muito interessante. É negativo, eu não gosto de dar, mas é interessante. O presidente da Coca-Cola Internacional veio ao Brasil e deu uma entrevista, estou falando de uns 8 anos atrás, mais ou menos, e deu uma entrevista na revista Veja. Talvez não tenha dimensionado o espaço que a Veja ocupa no país e a repercussão mundial. E deu uma entrevista simples, muito interessante, mas falou o seguinte: a nós, Coca-Cola, estamos testando no mercado americano um novo modelo de preço. A Coca-Cola tem nas vendas, nas latas, né, nas máquinas, o seu grande foco de resultado. O principal resultado é proveniente da venda das máquinas. Ele diz o seguinte: nós vamos estabelecer um preço de acordo com a temperatura ambiente. Então, se a temperatura estiver senegalesca, ou Rio de Janeiro, 40 graus, por hipótese, $1. Se a temperatura estiver Campos do Jordão, 30 centavos. Bom, ele deu essa entrevista, uma semana depois ele foi demitido na Coca-Cola. Por quê? Porque ele afrontou o consumidor americano, que tem na Coca-Cola um ícone dos seus negócios. A Coca-Cola é um ícone do país, é um ícone americano. Então, você não pode criar uma situação como essa com um ícone. Ele foi mandado embora. Os consumidores americanos se rebelaram, fizeram, de alguma maneira, um movimento, dizendo que, a partir de hoje, ninguém mais compra Coca-Cola. Por quê? Porque a gente não aceita preços diferenciados em função da temperatura ambiente. Eu estou mostrando que esse modelo é lindo, é espetacular, estatisticamente um monstro, interessantíssimo, mas tem riscos. Todo modelo de preço tem risco. Toda precificação tem risco. Todo critério tem risco. Esse tem risco também. Tá? Pague o considerado justo. Esse é um modelo que tem crescido também. Eu estou falando de inovações na área de preços, né? Pague o que você acha justo. Também exemplos mais fora do país, que evidentemente vão ser adaptados para cá, né? Alguns restaurantes nos Estados Unidos atuam dessa forma. Quanto você quer pagar por esse prato? O que é que você acha justo? É risco? Claro que é risco, porque ele pode não achar viável pagar nada, por hipótese. Imagine que todo mundo consuma e não pague nada. Evidentemente, nenhuma empresa vai a algum lugar dessa forma. Você tem que criar alguns critérios de dificuldade para o cliente. Por exemplo, numa situação como essa, somente pessoas cadastradas no nosso restaurante, somente com reservas. E quem reserva normalmente é conhecido. Você olha no olho da pessoa e a pessoa vai se sentir constrangida de pagar menos do que pagaria numa situação de preço estabelecido. Quando se estabelece o preço considerado justo, sai de você empreendedor, sai de você o gestor do preço, a responsabilidade pela definição de valor. O valor é dado pelo consumidor. É um risco, como qualquer política de preços. Ok? Mas eu quis mostrar para vocês. Tentem mudar o modelo trivial. O modelo trivial vai continuar existindo, mas você pode fazer adaptações ao seu negócio. Principalmente nas atividades prestadoras de serviço. Atividade prestadora de serviço, praticamente qualquer atividade, é um grande laboratório na área de preço. Atividades industriais e comerciais têm mais dificuldades em função da elevada estrutura de custos ditos variáveis, custos diretos do produto. Alguns números para a gente encerrar e começar o bate-bola. Olha só, provavelmente todos nós já temos passado por situações como essa. A empresa passando por alguma dificuldade, o acionista não está satisfeito com a remuneração do seu capital, corta custo. Custo fixo, corta gente, corta o café, corta o xerox, corta tudo, corta. Vamos ver se vale a pena cortar? Só cortar? Cortar faz parte. A gente corta custo na nossa vida, na nossa casa, faz parte. Mas será que a gente não pode trabalhar
a primeira linha da demonstração de resultados, a receita, através do preço. Então, existem algumas consultorias, eu fiz uma consolidação, porque existem diversos números, né? Números algumas vezes pouco conflitantes. Eu fiz uma média das consultorias internacionais, basicamente americanas, que quantificaram nas maiores empresas dos Estados Unidos, as 200 maiores empresas dos Estados Unidos, qual seria o efeito, ou quais seriam os efeitos de mudanças em alguns chamados vetores de resultado. O que é um vetor de resultado? O resultado de uma empresa se altera pela quantidade, pelo preço, receita. Pelo custo variável, custo do material empregado no produto ou do serviço que é prestado, pelos custos fixos e pela questão tributária. Eu não vou mexer, evidentemente, aqui na questão tributária, né? Seria alongar demais o papo. Quais seriam as variações dos resultados dessas 200 principais empresas dos Estados Unidos se houvessem alterações nesses chamados vetores? Uma alteração de 1% no preço, um aumento de 1% no preço, acarreta um aumento de 9% no lucro operacional. Estou deduzindo a parcela de despesa financeira. No lucro operacional. Caramba! Aumentar 1% o preço, aumenta 9% o resultado? Aumenta. Eu já vi algumas pesquisas, 10, outras 9. Eu peguei o número mais conservador, 9. A gente não para pensar. Posso aumentar 1% o preço? Claro que eu posso. Claro que eu posso. Aumentar 1% para o preço, agora vou ser polêmico, é fácil. É fácil aumentar. Não estou falando de banana nem de café. Eu estou falando de um produto que não seja uma commodity, ou um serviço que não seja uma commodity pura, né? Tirar cópia. Até tirar cópia, você pode aumentar o preço em 1%. Evidente que você não vai aumentar 1% o preço de todos os produtos. Não é uma tabela Excel que você multiplica por 1,01. Não é isso. Você vai ajustar sua política de preços aos valores que são percebidos produto a produto. Em alguns produtos, alguns serviços, você tem até que reduzir o preço. Na média, 1%. Na indústria, eu diria que é relativamente mais simples aumentar 1% o preço. Por quê? Faça uma análise de todos os seus clientes, todos. Preço de cada cliente. Pega a receita de cada cliente, divide pela quantidade, preço. Tira os impostos que são variáveis, que variam em função, por exemplo, do ICMS, que varia em função do local de destino, né? Eu não quero me aprofundar tecnicamente, só estou dando uma tentativa de luz para alguns, né? Tira aquilo que é diferente. O ICMS é diferente, depende do local de destino. Tira o frete para cada cliente. Tira, porque o frete depende de cada cliente. E chega a um preço. Tira o prazo. Prazo é importante. Traz ao valor presente. Traz como se a venda fosse à vista. Pega esse preço que você apurou agora. Que preço você pratica cliente a cliente? Eu assino embaixo. Eu tenho certeza do que eu vou dizer, porque eu já fiz isso várias vezes. Existem vários clientes da sua empresa. Estou falando do mercado industrial vendendo para o varejista, ok? É difícil fazer essa análise para o consumidor final, mas para o varejista é simples. Pega esse modelo, pega esse cálculo, esse preço que foi apurado, e verifica a quantidade vendida para cada cliente. É muito provável que aquele que compre muito tenha um preço, algumas vezes, superior àquele que compra pouco. Então, quem compra 100 unidades, eu vou dar um exemplo real, né? Alguns anos atrás eu fiz um estudo para uma empresa da linha branca, empresa do Ceará, linha branca. Ela vendia essencialmente para a Insinuante. A Insinuante era a maior empresa na época do Nordeste de varejo, no consumo. Ou a maior, ou a segunda maior, alguma coisa assim, muito importante. As vendas para a Insinuante eram feitas a um preço superior a clientes varejistas do interior do Piauí, por exemplo, que consumiam 3 fogões por ano. A Insinuante comprava 3 fogões por segundo e aquele do Piauí, 3 fogões por ano. A empresa não se dava conta, em função das dificuldades de apurar esse número. Preço líquido, receita dividido pela quantidade, chega ao preço líquido. Compare os preços praticados para cada cliente, você vai enxergar inúmeras oportunidades de ajustar sua política de preço ao, no mínimo, 1%. Quando eu falo 1%, eu estou sendo conservador demais. Redução de 1% no custo variável, um aumento de 5% no lucro operacional. Eu estou falando basicamente de mercado industrial e comercial.
Custo variável predominante, uma redução importante de custo, uma redução de 1%, aumento de 5% no lucro. 1% de aumento no volume, 4% no lucro. Aumentar 1% o volume talvez seja mais difícil do que aumentar 1% o preço. Muitas vezes se faz aumento de 1% no volume via redução de preço. Ou seja, estaria em desacordo ao meu modelo. E o mais importante, uma redução de 1% no custo fixo aumenta 3% o lucro. Ou seja, nós temos que cortar 3% o custo fixo para empatarmos com 1% de aumento no preço. É só uma mensagem, né? O preço é um indicador fundamental, o preço é importante para a geração de resultados e eu diria o seguinte, muito mal trabalhado. As áreas de preço das empresas são normalmente dedicadas a contas. Pega o custo, multiplica por um fator ou apura a margem, chega a um valor. Preço não é isso. Preço é muito mais do que isso. Tá bem? Eu acho que é o último slide. Agora eu estou aberto aí às perguntas de vocês. Obrigado.